Olá, bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Santa Palavra de Deus, que alegria e satisfação estar aqui novamente no seu canal, que te leva para dentro das páginas das Escrituras Sagradas. Bem-vindos à Palavra de Deus. O nosso assunto, você já sabe que nós estamos falando sobre o sofrimento de Cristo, sobre a redenção da raça humana, do ser humano, a minha e a sua redenção. E eu quero deixar com você um texto bíblico que nós encontramos nas palavras do apóstolo Paulo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, onde esse homem de Deus, depois de entender o que Jesus fizera por ele, depois de perseguir a igreja, depois de massacrar o povo de Deus, esse homem tem um encontro com Jesus. E perceba o que ele entendeu. Ele escreveu assim depois para Timóteo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo, ao vir neste mundo para morrer pela raça humana, ele veio para salvar o ser humano. Só que quando nós falamos assim, Jesus veio salvar o ser humano, sabe o que acontece? Acontece que a história fica assim muito vaga, muito distante, você não acha? Eu pelo menos acho assim. Mas as palavras do apóstolo Paulo é para nós pararmos e meditar um pouquinho. O apóstolo Paulo, depois de perseguir, depois de massacrar o povo de Deus, depois de arrastar cristãos pelas ruas, depois de prender muitos cristãos, ele tem o seu encontro com Deus. Atos capítulo 9 conta para nós essa história. E o apóstolo Paulo, depois de encontrar com Cristo, ele tinha convicção de que ele havia encontrado com aquele o qual ele estava perseguindo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí talvez você agora esteja aí imaginando assim, mas como que Paulo, antes Saulo, nós conhecemos a história dele, ele era um homem mau, ele massacrava os cristãos e fazia horrores com os cristãos até o dia que ele encontrou com Cristo. Porque dificilmente um ser humano encontra com Cristo e sai de perto de Cristo da mesma maneira como, digamos assim, como ele encontrou Jesus. Ele não sai da mesma maneira. Nós temos algumas histórias na Bíblia que contam os encontros de pessoas com Jesus. Encontrar com Cristo é encontrar nada mais, nada menos do que encontrar a salvação. E interessante que o apóstolo Paulo, depois de entender o que Cristo havia feito por ele, depois de Deus se manifestar para ele, a conclusão que ele chega é do nosso verso de hoje. Então ele fala assim: Cristo Jesus veio ao mundo. Não, eu acho interessante que o início do verso ele fala assim: fiel é a palavra. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo, diz ele, para salvar os pecadores. Aí ele diz assim: dos quais eu sou o principal. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você acha o principal pecador pelo qual Cristo viera morrer. Eu não sei se você acha. Mas quando nós falamos assim, Cristo veio para salvar os pecadores, parece que a coisa fica muito distante, não é verdade? Agora, quando você diz assim, Jesus Cristo veio para morrer em meu lugar. Cristo veio para pagar o preço dos meus pecados. Parece que o nosso compromisso aumenta nessa hora. Porque você não está olhando, digamos assim, com um olhar mundial. Você não está olhando com um olhar para uma grande multidão. Você está olhando com um olhar indivíduo. Você e o sacrifício de Cristo. Aquele sacrifício feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário foi pelos pecadores. E Paulo chegou à seguinte conclusão: ele morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. É interessante que, quando nós analisamos de fato de verdade, o seguinte: eu sou o principal pecador pelo qual Cristo viera morrer. Eu sei que eu sou esse pecador. E quem está falando para você aqui talvez seja um dos seres humanos mais pecadores que existem.
e que sabe que sem esse amor, sem esse sacrifício, sem a morte de Cristo, eu estaria perdido para sempre. Porque nada de bem existe em mim. Nada de bem existe em mim. Porque eu sou mau, sou pecador, eu sou igual a você. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu creio nesse amor, eu creio nesse Jesus que um dia veio a este mundo para morrer em meu lugar. Você crê também? Ore comigo. Pai, louvado seja seu nome. Obrigado pela sua morte na cruz em nosso lugar. Em nome de Jesus, amém. Lembrem sempre que a voz aqui é nossa, mas a palavra é a palavra de Deus.